Marcel, qual é o problema? Ela escondeu o bloco. Está inventando as cartas para as respostas que lê, não é? Eu não quero começar a achar que a idade já está me enlouquecendo. Ela ficou o olhando e levou uns segundos tentando formular a mentira. Claro que sim, eu apenas imagino que a tal dama tenha escrito isso. Sim, e onde está a resposta para esta carta que você tem escrita no bloco? Eu não sei. Perdeu a carta? Não. Ela negou com a cabeça. Perder um daqueles documentos era tudo o que ela não podia fazer. Então, onde está? Estou muito curioso e Renan vai dar pulos de alegria quando souber que temos tantas cartas do Conde. Afinal, ele teve algum conforto no final de sua vida. Luísa ficou tocada por notar que Marcel sentia-se feliz, por imaginar um pouco mais de felicidade para a trágica vida do Conde. Era exatamente o que ela queria. Eu acho que guardei. Sim, junto com as outras. Ela ficou olhando para ele e olhou para os armários procurando uma solução. Acho que aquela foi a última. Depois que ele permitiu que ela comesse as frutas, não houve mais resposta, disse Luísa, sendo péssima em sua mentira. Está insinuando que aquela dama tão estimada pelo conde, que passou a ser parte da vida dele e com quem ele nem usava o título como assinatura, escrevia-lhe apenas com o intuito de receber permissão para comer as frutas. E quando conseguiu, o deixou? Não, que absurdo! Ela jamais faria isso. Ela reagiu indignada, mas logo se controlou. Marcel juntou as duas mãos e manteve seu olhar na jovem, por quem já desenvolvera uma boa afeição, até por partilharem de gostos em comum, mesmo com a grande diferença de idade. Você ainda não tem a resposta, não é? Ele perguntou com jeito, como se não quisesse assustá-la. Luísa arregalou os olhos e o encarou. Mordeu o lábio, pensando se deveria dizer a ele. Você acreditaria nisso? Ela perguntou baixo, esperando alguma negativa, que envolveria a palavra louca no meio. Tenho uma mente extremamente imaginativa. Uma pequena prova e eu juraria de pé juntos, respondeu Marcel, surpreendendo-a. Se você assinar um documento dizendo que jamais vai dizer isso a ninguém, clamar como milagre, descoberta científica, histórica ou o que for, então talvez seu sonho de ter alguma relação com o conde possa ser real. Mas se disser algo sobre isso a qualquer um, eu juro em frente a todos que desde que cheguei aqui percebi que está caduco. Ela disse tudo isso com um tom tão agradável como normalmente falava com ele, que nem pareceria tão sério assim, se você não prestasse atenção nas palavras. Mas Luísa falava muito sério. Não importava quão fantástica era aquela situação. Ninguém ia se meter entre ela e o conde. Marcel achou que ia ter um mal súbito. Chegou a ficar sem ar e precisou sentar-se. Ele já não tinha mais idade para essas emoções. Era melhor ir fazer aquela visita ao cardiologista que ele tanto vinha adiando. E talvez ao seu terapeuta também, afinal, estava imaginando coisas, não é? Mas vai parar de ler minhas cartas escondido, ela completou.
Era final de tarde e Luísa estava colada ao vidro, acompanhava a figura com quem fantasiava todos os dias andar por ali para colocar sua carta. Com a iluminação do pôr do sol, ele parecia mais irreal do que nunca. A imagem era longínqua e desfocada. Queria tanto vê-lo de perto e descobrir como eram seus traços faciais. Dizer-lhe mais do que promessas impossíveis através de um papel. Mesmo que nunca fosse estar ao seu lado, queria que tudo fosse diferente. Ele devia ter vivido mais, ter sido mais feliz, ter amado e sido correspondido. E devia ter tido o orgulho de ver um filho crescer, para continuar a família que ele tanto prezava e o castelo que defendera com seu sangue. Era óbvio que ele amava, era óbvio que ele amava Ravenford e tudo à sua volta. Seu espírito, onde quer que estivesse, devia estar muito decepcionado. A vida dele não foi justa, realmente não. Eu ficaria ao lado dele enquanto vivesse. Ela disse baixo, sabendo que ele ia morrer em 2 anos. O jeito como ela já se sentia em relação a ele quebrava-lhe o coração e lhe trazia lágrimas aos olhos, todas as noites ao lembrar que o tempo dele estava acabando. E até o último dia de sua vida, o conde não saberia como era partilhar amor, e nem poderia amar seus filhos como ele queria. Amargaria a dor da perda deles, e nunca saberia o que era ter o amor correspondido pela mulher a quem dedicasse tal sentimento. Até seu último suspiro, a única coisa que teria era a adoração de seu povo, pelo qual ele seria assassinado e que cairia em desgraça após a morte dele. Ultimamente, Luísa chorava todas as noites, pensando no tempo que estava terminando para ele, e no quanto era injusto e ninguém podia fazer nada. Marcel não via nada do lado de fora, mas colocou a mão em seu ombro para confortá-la, mesmo que ela estivesse completamente louca. Ainda assim, demonstrava estar realmente sentindo o que dizia. Um pouco depois, ele seguiu Luísa, mas não encontraram nada. Ele já começava a desistir, mas ela já entendia melhor aqueles fatos inexplicáveis. Eles aconteciam com ela. Então, foi andando decididamente até a frente da janela, ajoelhou na terra mesmo, pouco se preocupando em sujar a roupa, e começou a retirar as pedras do jardim e a procurar buracos no muro. Algumas eram pesadas e ela fazia um sério esforço para retirá-las. O buraco do raio já havia sido tampado e perto do estrago havia uma pedra grande, bem embaixo da janela. Ela a empurrou com força e achou o que procurava. Desencaixou uma pedra quadrada da parede e no espaço que apareceu encontrou sua carta, enrolada como um canudo. Estava embrulhada em tecido e não deveria mais existir. Mas as letras borradas ainda cumpriam seu papel, apenas porque precisavam passar sua mensagem. Minha amada dama, colherei todas as frutas do condado e levarei a carta onde pedir, mas venha me ver. Diga-me onde está e vou lhe buscar onde for. Milady, sequer me dá o direito de implorar que me atenda, pois não tenho como engolir meu orgulho e ajoelhar à sua frente, já que não consigo encontrá-la. Este é o único desejo que tenho na vida neste momento, o único que rogo a Deus que seja atendido. Venha me ver. Carinhosamente, J. D. Warrington. Marcel balançou a cabeça negativamente enquanto lia por cima do ombro dela. Era incrível como ele teve a capacidade de aceitar algo tão absurdo
muito mais facilmente do que ela, que em certos momentos ainda relutava em aceitar que era possível. Mas isso é impossível. Marcel lamentou-se pelo fato de não haver jeito de eles se encontrarem. Assim que ela terminou a leitura, o papel em sua mão se desfez em pedaços velhos e borrados, espalhando-se no chão, à frente dela, que não tentou impedir ou catá-los. Luísa sentou-se na pedra que acabara de virar. Tampava parte do rosto com as mãos e balançava a cabeça negativamente. Não fique assim, meu bem. Você sabia desde o início. Mesmo assim, deu-lhe todo o conforto que pôde. Marcel estava tentando consolá-la. Mas quem poderia fazê-lo em uma situação tão adversa? Não era simplesmente a distância, a idade, classe, estado civil. Nenhuma daquelas barreiras em que coragem já resolve o problema. Era simplesmente o impossível que estava entre eles. Ela secou os olhos, ficou de pé e se virou para a janela. Marcel tratou de catar os pedaços da carta e guardá-los. Apesar de ser uma resposta para algo que ela escreveu ontem, foi colocada ali na época do conde e era a menos conservada de todas, falando muito sério. Ele ia ter que inventar alguma mentira, pois seria difícil acreditar que a carta estivera todos esses anos enrolada num tecido e dentro da parede, protegida por aquela pedra. Precisava ir imediatamente para a restauração, antes que não houvesse como recuperar sequer uma palavra, porque também era a carta em que o conde apresentava seus sentimentos de forma mais explícita. Marcel, que ainda achava que já estava velho demais para essas emoções todas, levou outro susto quando Luísa subiu na pedra solta na parede e começou a bater na janela repetidamente. Eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. Ela dizia alto, como se houvesse alguém lá dentro que pudesse abrir a janela para ela. Menina, pare com isso. Marcel pegou-a pela cintura e a tirou de cima da pedra, sentindo imediatamente sua coluna reclamar. Sir Maury dizia ao conde que estava desconfiado daquele grupo de mercenários. Eles estavam indo para o oeste. Um mensageiro chegou dizendo que houve confusão perto do mercado do outro lado do rio. Os homens roubaram alguns itens e pegaram a estrada para o oeste, desaparecendo de vista. Está escutando isso? O conde perguntou ao seu cavaleiro. O quê? Maury olhou para os lados, procurando alguém que pudesse produzir algum barulho diferente. Mas só escutava muito ao longe o som do martelo do ferreiro. Batidas repetidas. Ele chegou perto da janela, mas não escutou mais nada. Deixe para lá, continue falando. Enquanto Luísa se lamentava na biblioteca, sem ter nenhuma desculpa para dar ao conde, Marcel ligava para a equipe de restauração, dizendo que enviaria mais alguns itens. O castelo era muito grande e os poucos empregados, para muitas funções, ficavam atarefados a maior parte do dia. Às vezes, eles passavam horas sem entrar em contato com outras pessoas. Como agora os dois haviam saído do prédio principal do castelo, contornando a construção, voltado para a biblioteca, e apenas o segurança do portão tinha-lhes acenado amigavelmente. As terras em volta do castelo parecem estar instáveis. Saí em expedição e surpreendemos um grupo de homens atacando 2 casas. Já instruí a todos para não se instalarem em locais afastados demais. Infelizmente, mataram 3 homens e violentaram as mulheres. Temos 12 prisioneiros. Ainda aguardo notícias do mensageiro,
que vem do oeste. Já faz 5 dias. Luísa, acorde! Chamava Marcel. Dessa vez, ela estava dormindo profundamente, mais uma vez sonhando com o conde. Nos últimos dias, o mesmo sonho estava se repetindo. Desde que bateu na janela e nunca mais escreveu para ele, sonhava que o encontrava, mas ele não a reconhecia e ia embora. Deixava-a no meio de um campo verde que parecia sem fim. Logo tudo secava e começava a nevar. Luísa tinha certeza que, mesmo que ele não a reconhecesse, não ia deixar uma moça desprotegida no meio do nada. Sabia que estava dando uma de covarde, mas não tinha coragem de escrever, dizendo que não podia atender ao pedido dele. Não tinha mais desculpas e queria tanto que as palavras dele fossem verdade, que lhe doía pensar nisso. O que foi? Ela perguntou sonolenta. Venha, precisa escrever para o conde imediatamente, disse Marcel, puxando-a da cama. Do que está falando? Não posso escrever para ele, não sei o que dizer. Marcel acendeu a luz, ferindo momentaneamente os olhos dela e voltou até a cama. Abriu um livro pesado e cheio de marcações. Era dele. Havia mandado imprimir todas as suas pesquisas anteriores e encadernar com capa resistente. Podia simplesmente ter deixado tudo em um laptop para consultar quando necessário, mas era um homem antigo. Era assim que gostava e trabalhava muito mais rápido, tanto que achou exatamente o que precisava. Sabe, sim, bateu na folha. Vai dizer ao conde para executar todos os prisioneiros ou matá-los no campo de batalha. Não sei se já estão com eles. O quê? Ela exclamou, achando ter ouvido errado devido ao sono. Em 1423, os prisioneiros do castelo de Havenford escaparam e promoveram uma verdadeira chacina dentro das muralhas. E saíram pela vila espalhando medo e mais mortes. A maior parte da guarda estava fora, colocando ordem nas redondezas e caçando os ladrões. Encontrei essa informação enquanto relia minha pesquisa. Tomei a liberdade de olhar o lote de anotações que você ainda não trabalhou. Queria ter certeza antes de vir acordá-la. Encontrei o pátio de meu castelo manchado de sangue. Meus fiéis criados foram brutalmente assassinados. Meus guardas foram subjugados. A vila está queimando e aquelas pessoas simples não puderam se defender. Errei. Deixei minha casa sem proteção suficiente por jamais esperar um ataque que nasceu dentro de meus muros. Há corpos até na estrada de Havenford. Não adianta cometer poucos erros, se ao cometê-los, eles são catastróficos. Mas o conde não morre em 1423? É mesmo? E você já parou para pensar que muita coisa mudou? E se ele não tiver saído do castelo? E se ficou lá naquele salão esperando por uma carta que não chega? Porque alguém deveria ter pensado nisso antes de começar a se comunicar com o passado. Marcel, como você conseguiu acreditar nesse absurdo tão rapidamente? Não me faça começar a questionar minha sanidade mental. Esse absurdo é tudo que eu jamais sonhei ser possível. Agora venha escrever aquela carta. Ele já tem 12 prisioneiros. Com os outros que trará, deve completar mais de 20 esperando o julgamento. Marcel, você quer mudar a história intencionalmente. Isso não é contra os seus princípios? As favas com os princípios.
Salvaremos muitas vidas e pouparemos o conde do pesar e da culpa por um erro que ele não cometeu. Ele nunca teve provas de que foi traído. Ou você acha que esses prisioneiros escaparam sozinhos de um lugar bem guardado como Havenford? Meu querido conde, escrevo-lhe esta carta com extrema urgência. Soube que mantém prisioneiros em seu castelo. Peço que leve meu aviso a sério e destaque uma guarda maior para vigiá-los, ou livre-se deles o quanto antes. Você será traído. E quando voltar ao castelo, não traga mais prisioneiros. Sei que vai se perguntar como e por que estou lhe escrevendo isso. Também sei que depois de tanto tempo sem enviar-lhe uma resposta digna, não mereço sua consideração. Mas, por favor, eu lhe peço, vigie os prisioneiros e não coloque mais desses homens dentro de sua casa. É o pedido de alguém que lhe quer muito bem. Saudosamente, L.C. Jordan realmente ficou pensando em como ela poderia saber daquilo. Cada vez mais ela lhe provava que estava muito perto dele. Às vezes parecia que ela frequentava aquele castelo. Mas, se estava tão perto e era tão urgente, por que não veio pessoalmente avisar? Nada podia fazê-lo entender a razão para ela se recusar a vê-lo, até porque ela nunca lhe deu um motivo concreto. Mas a dama não lhe pedia nada absurdo, mas muito incomum. Maury, quem está vigiando o calabouço? Jordan resolveu seguir o conselho dela, afinal, mal não iria fazer. E no fundo, ele ainda mantinha alguma esperança. O jovem Fox, respondeu Sir Maury. O conde pensou sobre a parte em que ela lhe dizia que seria traído. Mas por quem? Será que andara subestimando seus homens? Destaque 2 homens de sua confiança e mande para lá. Coloque guardas na única saída que há do calabouço para o castelo. Mande 2 arqueiros para a guarita que guarda o portão para o pátio interno. E fique de olho em Fox. Instruiu o conde, estranhando ao dar uma ordem baseada nas convicções de outra pessoa. Está desconfiado de alguma coisa? Perguntou Maury, estranhando as ordens do conde, especialmente a parte dos arqueiros, que só ficariam ali se o castelo estivesse sob ataque. Apenas cautela. Mande homens bons e deixe a guarda de sobreaviso. Vamos levar apenas metade dos cavaleiros quando sairmos. Não gosto quando vem com essas histórias de instinto, resmungou Maury enquanto deixava o cômodo. Jordan sorriu e deixou o amigo com seus resmungos. Pior seria se ele contasse que nesse caso os instintos nem eram seus, mas de uma dama desconhecida, que era a causa de suas noites mal dormidas e desses últimos dias em que seu humor estava péssimo. O conde deixou o castelo naquela manhã, mas a guarda ficou a postos. Questionava-se pelo motivo de seguir os desmandos de uma mulher que nunca encontrara. A mesma que o fazia sofrer sem muito esforço, apenas por deixar de lhe enviar algumas linhas. Mas, quando ela demorou tanto tempo para responder, ele soube que podia perder as esperanças. Ela não atenderia seu chamado. Então havia acabado para eles, pois ele não podia mais seguir. O que queria dela ia muito além de algumas palavras, e mais cedo ou mais tarde chegariam a esse ponto. Ele não podia mais suportar não saber se algum dia haveria. Ela já era importante demais, e existia apenas nas folhas que ele segurava e relia quase diariamente. Mandara até fazer uma pequena arca onde fingia que guardava toda a correspondência, mas foi especialmente para guardar as cartas dela.
Não podia viver assim. Até a solidão doía menos. Os homens ficaram aliviados ao saber que não traríamos ninguém para casa. Assim, não precisariam passar o caminho vigiando prisioneiros sem valia. Mas foi uma batalha desleal e rápida. Maury, que anda muito irritado pelo descaso de Lord Regis, descontou sua ira em todos os corpos que pôde cravar a espada. Demoramos muito tempo para cavar a vala e enterrar os corpos. A vila estava em alvoroço ao retornarmos, pois havia luta no castelo. Os criados fugiram a tempo, e os guardas estavam retomando o controle. Cavaremos mais covas. Felizmente, a maioria não nos pertence. Antes de tomar aquela decisão dolorosa, o conde esperou mais alguns dias por outra carta. Ao menos que respondesse à sua mensagem anterior, mas esta não veio. E talvez fosse melhor assim. Quanto tempo mais queria se enganar, lendo as doces desculpas disfarçadas e sem cabimento que a dama lhe escrevia. E quantas vezes mais ele poderia implorar a ela que viesse? Estou com uma vontade louca de comer pizza, comentou Afonso, sentado no sofá de um dos espaços de descanso do segundo andar. Enquanto não abriam o castelo, eles que aproveitavam os móveis novos. Podemos pedir, sugeriu Luísa, sentada à sua frente e tentando parecer menos miserável ao menos enquanto estava com eles. Se você encontrar algum lugar que entregue pizza neste castelo, eu mudo meu nome, queridinha. Ele respondeu revirando os olhos. Eu acho que tem sim, opinou Peg indo pegar o guia da cidade. Já tinham vários espalhados pelo castelo, cortesia da Associação Local de Comerciantes. Vamos ver, como pretende se chamar? Arnold? Ramon? Provocou Luísa. Ah, meu bem, vou ter que mudar para o meu nome de guerra. Depois de Priscila, a rainha do deserto, conheçam Betina, a rainha do castelo. Disse Afonso entrando na brincadeira e fazendo as duas gargalharem, quando ele levantou e iniciou sua performance pelo corredor. No fim, eles conseguiram as pizzas e os três devoraram o primeiro pedaço com tanta vontade que começaram a rir, com suas bocas ainda sujas de molho. Afonso ficou contente por seu vexame com os champignons ter alegrado Luísa. Ele achava que o tal bofe que ele pensava ter ficado em Londres não merecia o sofrimento dela. Minha estimada dama, escrevo-lhe para agradecer pelo valioso aviso. Prefiro não perguntar como ficou sabendo, pois será apenas mais uma questão sem resposta, mas agradeço-lhe de coração. Todos os habitantes de Havenford estarão em dívida eterna com Milady. Celebraremos esta vitória com um farto jantar e brindaremos a sua saúde. Obrigado. Sinto ter de me despedir após um ato tão honrado de sua parte. Acredito que Milady tinha razão quando me ofereceu suas palavras de conforto, mas infelizmente elas não têm mais o mesmo efeito, e minha mente parece ter me privado da habilidade de fantasiar livremente sem esperar por mais. Sua companhia foi o mais belo presente de final de outono. Mas o inverno será duro e eu lhe aconselho a estocar muita lenha para sua lareira e se enrolar em mantas quentes. Milady terá eternamente minha permissão para saborear todas as frutas doces deste condado, e lembre-se que eu jamais apreciarei novamente esses extensos campos verdes, sem imaginar seus belos olhos. Saudosamente, J. D. Warrington.